Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula, mais uma aula da disciplina de Introdução à Economia da Faculdade de Engenharia Florestal, campus Altamira, UFPA. Eu sou o professor Ademson. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo, que é um dos assuntos da área de Introdução à Economia, e eu gostaria muito que vocês seguissem os slides. Empreendedorismo. O que é empreendedorismo, né? Essa palavra grande, né? Da onde surge, né? O que é necessário para ser um grande empreendedor? Será que qualquer pessoa pode ser empreendedor? Então é isso que nós vamos descobrir nesse assunto, né? Nessa aula, onde nós vamos descobrir aqui quais as principais características para ser empreendedor, né? Qual o real conceito, essa como surgiu esse termo e o que ela tem a ver com a economia, né? Então, nós fazemos aí duas perguntas, né? O que é necessário para ser um grande empreendedor? Quais as características que alguém deve reunir para, iniciando a vida profissional em condições extremamente modestas, construir um verdadeiro império, né? Como fazer isso? Antes de você continuar a aula de vocês, gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo, nessa videoaula, e acessasse esse site e fizesse o teste para perfil empreendedor. São 10 perguntas, certo? Você vai responder baseado em múltiplas escolhas, que lá está disponível. Só lembrando que isso são testes desenvolvidos por psicólogos, né? Então muitas vezes até nem represente, né, o real, né, sentimento da pessoa ou o real perfil, mas em muitas vezes eles conseguem aí falar um pouco, né, ou decifrar um pouco mais sobre sobre o nosso perfil. Então peço que você dê um pause no vídeo, acesse o link que também está disponível lá no Siga A, na atividades, em tarefas. Acesse esse link, faça o teste para você dar continuidade da aula, tá certo? Então, dê a pausa no vídeo de vocês. Muito bem. Creio que vocês já devem ter realizado a tarefa. Então, retornaremos aqui à nossa aula. Peço atenção de vocês aqui ao slide. Eu trouxe para vocês aqui o mapa do empreendedorismo no Brasil. Esse aqui, na realidade, foi um estudo divulgado, né, em 2004, né, pelo Sebrae, onde consta o Brasil aqui em terceiro lugar, né, no número de empreendedores, né, do mundo, né, considerando 54 países pesquisados, e nós ficamos aqui atrás apenas de China e Estados Unidos em números de empreendedores. E aí a pesquisa ela mostrou também sobre o perfil desses empreendedores, né, faixa etária, se é masculino, se é feminino. Então é isso que nós vamos ver nesse slide. Então, nesse slide aqui, nós estamos vendo aqui sobre faixa etária dos empreendedores brasileiros. Claro que isso levando em consideração 2013, 14, né, bem antes da pandemia. Nós temos aí uma média que cerca de 27% da população adulta brasileira é empreendedora. O que seria essa população adulta? Em idade entre 18 e 54 anos, tá? Que é a idade produtiva considerada aqui no Brasil. Então, nós temos aí uma grande parcela, 27% da população tem algum tipo de empreendimento, né? A projeção para 2014 era que a gente atingisse aí 1 milhão de empreendedores, né? Da terceira empreendedores da terceira idade. Então era um número bem significativo. E deixa eu marcar minha canetinha aqui. E nesse outro gráfico aqui nós podemos ver aqui a, os empreendedores, né, o empreendedorismo por faixa etária, né? Então nós temos aqui até 24 anos aqui 3 milhões, quase 3 milhões e meio, e a maior quantidade de empreendedores entre 25 e 44 anos aqui é a maior, porém aqui nós temos empreendedores de 45 54 anos e acima dos 55 anos, que nós representamos aí 3 milhões de empreendedores, né? E aí, no mapa aqui,
o autor fez questão de dizer que o empreendedorismo não tem idade, e realmente não tem. Qualquer pessoa pode empreender, ainda mais quando falamos de um país capitalista, né, com de livre comércio, né, onde você pode empreender o que você bem quiser, claro, que estiver dentro da normativa do governo. Então, nós temos aí os gêneros, né? Em 2012, no primeiro trimestre, nós tínhamos a maioria eram homens, né? No segundo trimestre, o negócio inverteu, né? Os homens, que era a maioria, passaram para 42% e a mulher passou aí para 58%. Então, o empreendedorismo feminino, ela tem um crescimento significativo já a partir de 2012. Nos últimos anos aí também nós vimos aí uma grande força, né, o empreendedorismo. Eu tenho acompanhado bastante aí tenho acompanhado bastante essa onda, né, empreendedora. Então nós temos aí inúmeras situações em relação a startups, novas empresas, novas ideias, novos empresários, e a mulher tem vindo muito forte em relação a isso, até por características próprias, né, de ser melhor organizada, mais atenta a algumas situações, colocando em prática a criatividade, né? E até mesmo o empoderamento, né? Então, a mulher aí ganhando um merecedor, né? Um merecedor lugar de destaque. Como é que surge, né? Quais são as oportunidades que surgem para empreender? A cada empresa aberta em que o empreendedor teve a necessidade de investir em um negócio próprio, outras 2,24 são iniciadas devido à visão de mercado, né, em que o empresário enxergou uma oportunidade. Então, nesse gráfico, nessa parte aqui, nós temos uma parte muito importante, que é uma das características do empreendedor. Geralmente, o empreendedor, a primeira ideia da maioria das pessoas é abrir um negócio pelo sonho do negócio próprio. Todo mundo quer ter alguma coisa, quer trabalhar por conta, quer trabalhar por isso, e muita gente abre um próprio negócio por uma necessidade. Talvez para compor o orçamento familiar ou para ter uma renda extra, ou seja, existe esse camarada que faz esse tipo de empreendimento. Mas aí o estudo mostrou que para cada uma pessoa que abre, para cada um empreendedor que abre uma empresa por uma necessidade, existe dois que abrem por uma visão de mercado. Então, essa visão de mercado é baseada em quê? É baseada em uma oportunidade que ele enxergou, né? E uma oportunidade de mercado, né? Baseado em uma visão de mercado que ele teve. Então, nós passamos, na aula anterior, eu falei que a crise é um momento muito propício para você empreender. É muito comum você ver em palestras da área de empreendedorismo, na área de gestão, essas palestras motivacionais, que muitas pessoas eles falam, né, que existe dois tipos de pessoas na crise, né? Existem as pessoas que choram e existem as pessoas que vendem lenço. Então, empreendedorismo, quando falamos de empreendedorismo, nós estamos falando de algo que está além dos olhos da maioria das pessoas, né? Então, existem alguns estudos que dizem aí que cerca de pouco mais de 7 e pouco, até 8% das pessoas são empreendedores. Algumas pessoas são empreendedoras natas, né? Existe também um estudo de 2016 que 3% da população mundial ela já nasce com um gene, né, empreendedor, ou seja, com aquela força interior, aquele querer, né, aquela ambição de construir algo, de fazer alguma coisa, né? Então, existem esses números e existem também essas oportunidades. E a oportunidade, ela geralmente ela nasce em meio a uma grande necessidade ou até mesmo em meio ao caos, tá? E a gente pode tirar várias lições, né? Eu mesmo tenho feito várias lives, então tenho sido convidados aí para algumas lives para falar sobre gestão de pessoas, liderança e empreendedorismo em momentos de caos, como empreender. E é o melhor momento, é o melhor momento. Por quê? Porque você está há uma necessidade, né, para ser atendida, há uma demanda a ser atendida, há uma necessidade da população, e aí o empreendedor ele tem que enxergar isso e tem que atender. Então, hoje, se nós formos olhar para a situação que nós temos hoje, tem pessoas que estão sobrevivendo de vender máscara, né, que talvez vendia
outros, outros objetos, né? Eu vejo muitos autônomos, muitos camelô vendendo máscaras, né? Que antes vendia outras coisas, então é uma oportunidade que apareceu. Eu vi outras pessoas também venderem alimentação delivery, né? Para entrega, e as pessoas estavam ali reclusas e acabaram abrindo o seu próprio negócio, um serviço de marmitex, um serviço de entrega rápida. Então, assim, são vários exemplos em que as pessoas conseguem desenvolver em meio a uma crise, em meio a um caos. Tá? Então, são as oportunidades. A oportunidade que tem é que para cada empresa que abre, para cada empreendedor que abre por uma necessidade, existe 2,24 que abre com uma visão empreendedora, com uma visão de mercado. Quanto à sobrevivência, as empresas, elas têm, no Brasil, elas têm um número não muito positivo em relação à sobrevivência, porém esse estudo aqui revelou que 27% das empresas, elas quebram nos primeiros 2 anos. Né? Então, todo empreendimento que abre tem esse número era um pouco maior, chegou a mais de 50%, e a cada 5 anos chegava a 70%. Então, nesse estudo aqui, levaram em consideração que para cada 100 empreendimentos abertos, 73 continuaria abertos após 2 anos. Porque os 2 anos realmente são os anos mais difíceis. Porque é justamente, por que esse dado é importante? Porque esses 2 anos geralmente é o que é previsto como capital de giro. Então, às vezes a empresa ela é aberta, ela tem um investimento muito alto e nem sempre esse retorno é imediato. Então, você precisa manter ela por um certo tempo para que ela possa ter um retorno ali depois de 6 meses, um ano, até 24 meses, né? E dependendo da empresa, acho que até um período um pouco maior. Então, isso deve ser visto, né? E nesse estudo nós vimos que para cada 100 empresas, 73 sobrevivem aos 2 primeiros anos de atividade, que são os anos bem difíceis. O que fazem, né? O que essas empresas fazem? Eles listaram aqui que as 3 principais atividades mais praticadas pelos empreendedores é no comércio varejista, né? Produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, perfumarias, vestuários e complementos e a parte de cabeleireiros e outros tratamentos de beleza. Então, se nós formos olhar aqui, é um mercado que em 2014 estava em plena ascensão e ainda continua em plena ascensão, é justamente produtos de beleza, produtos de cosméticos, quase não sai. Então, a perfumaria, cosméticos, né, serviço de beleza, tratamento, são empresas que se destacaram nesse mesmo período. Porém, aqui também o vestuários e complementos, ela entra também como um principal fundamento. Mas, na realidade, tem uma opção aqui que eu observei, que também houve um acréscimo desse vestuário aqui, principalmente da linha fitness, né? Que é justamente a parte que é justamente as roupas, né, próprias para a prática de exercícios físicos. Isso fez com que isso, por que isso? Por que esse comportamento? Né? Nós estudamos na aula passada sobre o comportamento, que é o comportamento humano, que a economia ela é movida, né, a economia positiva, ela é movida através do comportamento humano. Então, ela verifica todo esse comportamento. Então, há uma necessidade muito grande hoje, né? Há necessidade, uma busca muito grande por parte da população de uma qualidade de vida, né? Uma melhor qualidade de vida, por uma vida mais saudável, longevidade, e também por uma questão de busca do corpo perfeito, mas não só de corpo perfeito, mas pela questão também de ou seja, a questão de beleza, né? Não consegui achar a palavra correta, em questão de vaidade, né? Essa seria a palavra. Então, as pessoas estão mais vaidosas, tanto homens quanto mulher, e por isso que houve esse aumento significativo aí nessas áreas. Também podemos levar em consideração, eu também verifiquei em relação a isso, porque essas oportunidades, porque a maioria das pessoas também, uma coisa que leva em consideração aí é os trabalhos, né, dos vendedores diretos, vendedores autônomos ou, como muita gente prefere dizer, as vendas em marketing multinível. Então, nós temos aí grandes empresas brasileiras, né, que trabalham com marketing multinível, de venda direta,
Nós temos aí Rinodê, a Jequiti, nós temos a Avon, nós temos a própria Natura, a Boticário, né? Então, são empresas gigantescas que trabalham com venda direta, gerando emprego e renda, né? E também alavancando aí o comércio. Muito interessante esse estudo aqui. Como o país investe no empreendedor? Então, nós temos alguns programas, né, de investimentos no empreendedor, né? Então, nós temos aqui um estímulo de políticas públicas, né? Nós temos investimentos privados, tem investimento na capacitação, educação e capacitação, e tem investimento também em tecnologia. Existe também um movimento muito forte, né, que desde 2010 vem ganhando mais força no Brasil, que são a força das startups, né, que são empresas, pequenas empresas ou até mesmo ideias de negócios que vêm ganhando destaque no Brasil e mundo afora. Esse termo startup ele surgiu lá no Vale do Silício, né, que é o berço dessas startups. Geralmente elas são ligadas à área de tecnologia, porém, quando se trata de startup, de uma ideia de negócio, ela não exclusivamente ela é da área de tecnologia. Surgiu, né, a maioria das pessoas tem essa ideia porque surgiu desse conceito. Mas uma startup ela é uma ideia de negócio, ou seja, um protótipo, uma empresa que tem um determinado protótipo ou um modelo, né, um padrão, né, como é que posso dizer, um modelo de trabalho, um modelo de negócio que tem grande probabilidade de crescimento. Porém, as startups, a diferença das startups para as empresas convencionais é que as startups elas precisam desse estímulo, né? Esse estímulo da política pública e também precisa desses investimentos privados, né? E esses investimentos privados, eles ocorrem através de bancos, né? Ou seja, abertura de linhas de crédito ou até mesmo de outras formas, o que a gente conhece como aceleradoras, né? Ou pré-aceleradoras. E isso tem um termo bem bacana, tem um tema bem bacana para ser discutido. Isso aí seria assunto aí bem mais complexo, mas nós já temos, por exemplo, em Altamira, nós temos a incubadora do Xingu, né, que é uma empresa incubadora dessas startups, dessas ideias de negócio, né? A incubadora especificamente ela é preferencialmente para áreas de agricultura, né, da área de natureza e sustentabilidade, porém ela não é excludente, pode ser implementado outras ideias que não sejam dessa área, mas é um dos exemplos, né, de incentivos de investimentos nessas empresas, nesses modelos de negócio que vão surgindo. Tá? Então, isso aí está surgindo muito empreendedor nessa área, né, baseado nessa roupagem, nessa modelagem de startup, e ela está dentro de todos esses itens, né? Ela está dentro dos estímulos políticos, dos investimentos, principalmente educação e capacitação, e principalmente novas tecnologias, certo? Se vocês tiverem mais curiosidades sobre o que é uma startup, como funciona, visitem a incubadora do Xingu. Nós temos aí a Karina Quadros, que é estagiária, né, que é bolsista lá do projeto, né, da incubadora, pode também prestar essas informações para vocês, certo? Continuando aqui com o nosso slide, o que nós podemos ver agora? Ser empreendedor é uma necessidade. O empreendedorismo, gente, na realidade, ele é uma questão de sobrevivência. Tá? Não significa que eu, sendo empreendedor, eu vou ser um cara de sucesso. Nem todo empreendedor é um cara de sucesso, é um cara que conseguiu abrir um negócio e está lá bombando. Não. O empreendedor, levando em consideração o conceito de empreendedorismo, é aquele camarada que corre risco, é aquele camarada que tem uma força de vontade anormal, né, podemos dizer assim, fora da curva dos demais, que tem uma perspectiva maior, que é um cara otimista. Ou seja, nós temos várias características do empreendedor. Por isso que eu falo que ser empreendedor é uma necessidade. Uma outra coisa que as pessoas pensam errado também sobre o empreendedorismo, sobre ser empreendedor, que o empreendedor é o cara que tem um próprio negócio. Não. O empreendedor ele pode ser um voluntário, né, em uma empresa, em uma ONG, em uma instituição de caridade,
O empreendedor, ele pode ser empreendedor dentro da empresa de outras pessoas, ou seja, onde ele trabalha, ele pode ser empreendedor, certo? Como eu faço isso, professor? Simples. Vamos falar aqui primeiramente, né, sobre o empreendedorismo no mundo, né? Então nós estamos aí. O Brasil é o quinto país em população adulta, né? Com empresa estabelecida há mais de 3 anos e meio, e o 10º em empreendimentos novos. Isso aqui é um dado de 2010, tá? E aí nós temos aí os dois gráficos, né? Onde nós estamos aqui em quinto, né? País de população adulta empreendedora, e nós estamos aqui em quinto aqui, né? Em população empreendedora, e estamos aqui em 10º em empreendimentos novos. Então, sempre no Brasil está surgindo novas empresas, novos negócios, né? Por isso que eu falei agora há pouco que ser empreendedor é uma necessidade. Esse outro mapa aqui, também do Sebrae, né, 2010, já deve ter, com certeza, alguns estudos mais novos. A maioria dos novos empreendedores opta por atividades já conhecidas e com grande concorrência. Então, por exemplo, nós temos aqui novidade. Desse lado aqui do gráfico primeiro, nós vamos ver sobre novidades, sobre empresas estabelecidas, sobre empresas novas. Então, nós temos aqui nas empresas já estabelecidas, 85%, tá, das pessoas pesquisadas, ninguém considera uma atividade nova, ou seja, das atividades que foram abertas, 85% não consideram uma atividade nova, enquanto apenas 70%, enquanto são novas para 7,1%, né, e novas para todos 7,6%. Já as empresas novas, também 81,3%, ninguém considera atividade nova, ou seja, ele abriu um negócio aqui que não é novidade, porém ele abriu o seu próprio negócio, onde foi novo somente aqui para 12 pessoas, né, e 6,4 para todas as pessoas. Já para empresas concorrentes, né? Para empresas concorrentes, nós temos empresas estabelecidas. Então, nós temos aqui 73% das empresas têm muitos concorrentes, né? Para empresas estabelecidas, e para empresas novas, começa com índice também de 65% de terem muito concorrente. Então, não significa que eu tenho que abrir um negócio totalmente novo. Eu posso abrir um negócio que seja diferente. Isso aqui, gente, esses dados aqui, ele só é possível ocorrer isso em um país de economia, né, de modelo econômico descentralizado, ou seja, o capitalista, né, que tem a livre iniciativa, onde você pode abrir qualquer negócio. Vamos encher, por exemplo, nós temos aqui um fenômeno que aconteceu um pouco antes da pandemia, por exemplo, hamburgueria. Eu vi que muita gente abriu hamburgueria na cidade, veio inclusive algumas franquias, né? Então criou-se aquele boom, né, de hamburgueria artesanal, para ser mais específico. Então criou aquele boom que teve. Então foi aquele movimento rápido, mas poucos se mantiveram, né? Então, o que caracterizava uma hamburgueria da outra? Porque, na realidade, o comportamento consumista, ele é algo, principalmente em países capitalistas, ele é algo mais levado pela novidade, por algo novo. Então, hoje, se nós formos analisar o que nós temos hoje, né, o que nós adquirimos como bens e utensílios, esses bens e utensílios eles têm uma vida útil muito curta, né? Então ele vai desde celular até veículos, carros, né? Então antigamente você comprava um veículo, você utilizava 10, 15 até 20 anos sem problema nenhum, né? Porque antigamente as pessoas prezavam muito pela resistência, né? Celular a mesma coisa. Hoje não, hoje você utiliza um celular com 6 meses, né? Um ano que o celular está totalmente defasado, já existe um novo no mercado. O veículo hoje, com 5 anos, já não está mais em condições de uso, né? Propriamente dito, dá para utilizar, claro, né? Mas já está bem degradado, não é como antigamente. Então, esse comportamento consumista, ele faz com que as empresas elas criam
criam outros artifícios para poder conquistar o cliente. Né? Então, antigamente, o comportamento humano era o quê? Era em coisas mais resistentes. Eu quero algo resistente, durável. Hoje não é mais assim. Hoje você precisa de algo que seja novo. Então, você precisa de algo que esteja na moda, né? Que esteja na moda. Né? Então, você, por exemplo, compra um notebook, você usa 1, 2 anos, 3 anos, já tem um novo. Então, você já há aquela necessidade de você trocar porque esse não atende mais. Então, são situações em que só acontece no mundo capitalista, né? Nenhuma economia descentralizada. E isso gera o quê? Gera uma concorrência, isso gera uma demanda, isso gera estratégias para que as empresas possam desenvolver mais e mais, produzir mais e mais, né? E fazer com que essa compra ela seja em menos tempo possível, certo? E isso só é possível, e isso é o que faz a economia girar nos países de economia, de modelo econômico descentralizado. No próximo slide, nós falamos o seguinte: se é tão fundamental que sejamos empreendedores, como saber quais competências devemos desenvolver? Boa pergunta. Essas competências empreendedoras, elas são tiradas de vários estudos, né, de vários momentos, fatos, né, ou seja, elas foram reunidas aí no decorrer do tempo, no decorrer dos tempos, e foram identificadas essas competências, que na realidade são as características, né, de empreendedores que deram certo, de empreendedores que não se cansam, de empreendedores que não param. E aí nós temos várias características, e aí eu vou pontuando aqui essas características, e aí vocês vão identificar, pelo que eu falei ainda agora, que essas competências, para você ser empreendedor, você não necessariamente precisa ter um empreendimento, você precisa ter uma empresa, você precisa ser, né, um empresário. Não. O empreendedorismo, a palavra empreendedorismo, ela não é algo, ela não é um negócio. A palavra empreendedorismo, ela significa ação, ela significa comportamento, certo? Então, se nós formos olhar aqui, você vai ver que tipo de comportamento empreendedor eu preciso ter. Então, primeiro comportamento, iniciativa. Isso aqui ela vale tanto para você abrir o seu negócio, como para você desenvolver dentro da empresa onde você trabalha, ou até mesmo dentro do curso que você está fazendo. A iniciativa é o quê? A iniciativa é aquele desejo de você fazer algo sem ser mandado, ou seja, você ver que precisa ser feito e você toma essa iniciativa, ou seja, você é um impulso interno, né? Um impulso que nasce dentro de você para você realizar algo, para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então a iniciativa ela é uma característica muito presente na vida dos empreendedores. E isso aqui ela pode ser adquirida. A pessoa com iniciativa, a pessoa que não tem iniciativa, ela pode desenvolver iniciativa. Ela pode desenvolver essa característica, né? É só querer fazer, né? Uma outra característica, ser persistente. Esse ser persistente, gente, eu falo nas minhas palestras, é diferente de insistência. Quando nós falamos de insistência, de insistir, significa que nós estamos indo pelo mesmo caminho. É como se nós estivéssemos fazendo a mesma coisa o tempo todo. E isso é insistir. A persistência é diferente, ou seja, é você não desistir dos seus objetivos, certo? Mas ser persistente significa que você precisa procurar caminhos diferentes, alternativas diferentes para atingir aquele objetivo, certo? Então é diferente de insistir. Insistir é quando você insiste, é como se fosse um muro. Então você tem um muro na frente, você vai insistir, insistir, insistir. O objetivo está atrás do muro. Você vai insistir, insistir até ou talvez derrubar aquele muro, ou até você cansar. Mas isso é insistência. A persistência não. Se você vê que não dá para ir por aquele caminho porque tem um muro, você vai procurar ir por baixo, cavando pela esquerda, pela direita, por cima, né? Ou até fazendo um buraco e ultrapassando. Ou seja, ser persistente é diferente de ser insistente.
O outro tópico é o tópico do comprometido com o seu negócio. Não importa se esse negócio é de sua propriedade ou esse negócio é de alguém que você trabalha. Se você trabalha como bolsista, como estagiário, como empregado, colaborador, ou simplesmente um trabalho voluntário que você realiza para terceiros, você precisa ser comprometido com o que você está fazendo. E o que é o comprometimento? O comprometimento ele vai além de suas responsabilidades, né? Então, se nós vamos falar de responsabilidade, nós vamos falar aí de horários, de cumprir o compromisso, né? O que foi agendado, cumprir com a sua palavra, é, entregar dentro do prazo, certo? Então, todos esses elementos, eles podem ser considerados como comprometido com o seu negócio, independentemente se você tem o seu negócio próprio ou se você trabalha para alguém. Exigir qualidade e eficiência não significa que essa exigência é do seu subordinado. Não, exigir qualidade e eficiência é de você mesmo, ou seja, é se auto-exigir, né? Que o seu trabalho ele seja de qualidade, que o seu trabalho ele tenha realmente uma eficiência, que é realmente da forma que tinha que ser feito, para que você possa atender aquela demanda, atender de forma satisfatória. Então, exigir qualidade e eficiência é de si mesmo, é de você, de nós, né? De nós mesmos. Nós temos que nos exigir, nós temos que ser exigente conosco mesmo para que nós possamos melhorar cada vez mais. A outra característica é correr riscos, mas esses riscos eles têm que ser calculados. Como é um risco calculado, professor? É quando você vê esses riscos, quando você vê que você pode dar certo e que pode dar errado. Mas não significa que se tem uma possibilidade de dar certo ou de dar errado, não significa que porque vai dar errado eu não vou fazer. Você tem que correr o risco. Porém, você tem que ter o famoso plano B. Ah, se der certo, eu estou bem, mas se der errado, eu tenho que ter o plano B. Então, o correr risco calculado é esse. É você arriscar algo, mas que se caso der errado, você precisa ter uma outra alternativa. É igual investimento. Né? Existem várias palestras aí, até mesmo no YouTube, sobre como você fazer investimentos financeiros, mas ele fala que, por exemplo, tem até a parábolazinha dos ovos, né? Que não se coloca todos os ovos em uma mesma cesta. Você precisa dividi-los. Por quê? Porque se caso a cesta cair, você não vai quebrar todos os ovos, você não vai perder tudo. Então, é mais ou menos nessa situação, quando se fala de correr risco calculado, você precisa levar em consideração esse plano B, se caso der errado. O outro item é sobre estabelecer metas e buscar informações. Estabelecer metas é uma atividade por si só já bem difícil, né? Mas você precisa escrever em um lugar. Mesmo que você não alcance, você precisa colocar. Mas essas metas elas têm que ser dentro das suas condições. Né? Às vezes, eu vou atribuir uma meta que eu sei que eu vou bater, mas atribuo essa meta. Bateu essa meta, então para o próximo período já vou levantar um pouquinho mais baseado em informações, por isso que a gente coloca aí, buscar informações, tá? Então, baseado nas informações, você vai buscar essas informações e atribuir novas metas. Isso é importantíssimo, tanto para a vida pessoal, profissional, espiritual, amorosa. Você precisa estabelecer metas e buscar informações para a sua vida pessoal. Na sua vida acadêmica, qual seria a sua meta? Minha meta é tirar 10 em todas as disciplinas. Minha meta é não faltar aula. Minha meta é fazer todas as atividades. Então, assim, você tem que atribuir essas metas. Minha meta é tirar excelente. Minha meta é participar de tantos congressos. Então, essas metas elas têm que ser estabelecidas, têm que ser escritas, têm que ser colocadas em qualquer lugar. Não pode ser só de cabeça, porque aí se esquece. Tá certo? Próximo item. Planejar e monitorar sistematicamente o seu empreendimento. Quando a gente fala em planejar e monitorar, nós estamos falando de planejamento, ou seja, um projeto e um acompanhamento.
Uma vez eu planejo algo, eu preciso acompanhar para saber se o que eu planejei está realmente acontecendo da forma que eu fiz. Então, vocês têm, por exemplo, um cronograma, não sei se vocês já fizeram isso, mas um trabalho, um pré-projeto, projeto de pesquisa, alguma coisa no sentido, vocês precisam colocar o cronograma. Para que serve o cronograma? Ah, é porque é bonitinho. Não. O cronograma é o que está previsto para vocês fazerem. Então, eu preciso colocar no cronograma que eu vou começar a realizar a minha atividade em janeiro, né? Que tipo de atividade, relaciono as atividades que eu tenho que fazer e vou fazendo de acordo com o que está programando. Então, janeiro vou fazer isso, fevereiro vou fazer isso, agosto, né? Fevereiro até julho vou fazer isso, agosto vou fazer isso, setembro vou fazer isso. Ou seja, vai colocando lá no cronograma e você vai monitorando, que é o quê? Controlando. Terminou o mês de janeiro, vai lá no seu cronograma e olha, o que era para ter feito em janeiro? Eu fiz, realizei, beleza. Então já marca lá que você fez, seja em forma de tabela, seja em forma de risco, mas você precisa planejar e monitorar sistematicamente o seu empreendimento, o seu negócio. Próximo item, manter uma rede de contatos para que novas oportunidades possam ser aproveitadas. Isso aqui é o que a gente chama de network. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui a palavra em inglês. Tá? O que é essa rede de contatos? Network, gente, na realidade, essa rede de relacionamento, ela serve para que você, realmente é isso que a palavra fala, para que você possa ter contatos nos mais variados ramos de atividades ou nos mais variados setores de um determinado ramo de atividade. Por que essas atividades, por que essa rede de contato é importante para o empreendedor? Porque isso aqui é oportunidade, o nome já até está falando aqui, ó. É uma oportunidade que pode surgir. Uma vez você conhecido, você já sabe o que você, uma vez você conhecido, as oportunidades elas vão aparecendo de forma natural. Vou dar um exemplo. Se você é bolsista, se você é estagiário, se você participou de algum projeto de pesquisa, iniciação científica, ou algum trabalho voluntário, ou estágio de campo, ou seja, qualquer coisa, por exemplo, na sua vida acadêmica que envolve empresas ou ONGs ou qualquer outra coisa, e você fez um bom trabalho, você já está começando a construir a sua network. A maioria dos acadêmicos hoje sai da faculdade e não tem um emprego à vista. E isso é muito comum. Por quê? Porque faltou essa articulação, né? Faltou esse empenho, porque a gente, quando está na faculdade, eu preciso estudar, preciso, eu preciso me empenhar, preciso, mas eu também não posso esquecer que a faculdade ela tem início, meio e fim, ela vai acabar um dia. E quando eu acabar, aí o negócio vai começar a ficar sério, porque isso tudo que eu estudei eu vou ter que começar a colocar em prática em algum lugar. Então eu preciso dessa network, eu preciso formar. E como eu formo isso, professor? É igual eu falei, em bolsas de iniciação científicas, em estágios, em trabalhos voluntários. Isso é muito importante, gente. Trabalhos voluntários, em eventos, em apresentação de seminários, apresentação de trabalho, painéis, congressos, todos esses eventos que porventura venham a ser realizados pela sua universidade ou por algum outro, por alguma outra instituição externa, deve-se participar, porque isso aqui é a formação de network, porque depois que você formar, que você virar um profissional, você vai ser um profissional conhecido. E o profissional bem conhecido, as oportunidades, elas surgem de forma natural e é bem mais, e é bem mais, como é que eu posso dizer? E é bem mais fácil você conseguir alguma coisa do que com aqueles que, infelizmente, não fazem nada, não participam em nada. Isso aqui, gente, eu estou dando um exemplo para vocês da vida acadêmica de vocês, mas isso aqui vale para a vida profissional, para a vida empreendedora, serve para tudo, tá? O penúltimo tópico aqui é sobre ser persuasivo. O que é ser persuasivo? Persuasivo vem de persuasão, o poder de persuasão é o poder de conquista.
o poder de convencimento que você tem diante de outras pessoas. Então, quando você fala em ser persuasivo, significa que você está convencendo aquela pessoa de algo. Por exemplo, dei o exemplo agora há pouco sobre as startups. As empresas de pré-aceleração e aceleração de startups, geralmente, elas te colocam de frente com grandes investidores, né? Alguns desses investidores, inclusive, foram startups, que eles chamam, né, agora de startups unicórnios. Essas startups unicórnios são empresas que já valem mais de 1 bilhão de dólares ou reais, não sei, mas que valem um valor de acima de 1 bilhão. E essas startups unicórnios são as empresas que investem em outras startups melhores. E quando você participa de um programa desse, de um programa de aceleração, e você desenvolve o teu projeto dentro do ambiente, é um ambiente totalmente acadêmico, tecnológico, né, que você realmente estuda, participa de oficinas, palestras e tudo mais, vai chegar o momento em que eles vão te colocar na frente desse empresário, desse camarada. E essas empresas, elas colocam você diante de uma pessoa que tem interesse ou tem uma atratividade pelo aquele negócio que você está desenvolvendo. E às vezes você tem aí no máximo 1 minuto, 2 minutos para você convencer esse investidor que o seu negócio é bom. É aí que entra a figura do empreendedor, é aí que entra o poder de persuasão do empreendedor. Que aí você ser persuasivo não envolve simplesmente você saber do seu negócio. Claro, você precisa saber do seu negócio, sabe? O teu negócio precisa estar definido, né? Como é que você vai ganhar dinheiro, o que você está resolvendo, qual é o problema que você está atacando, né? E principalmente isso tudo atrelado a uma boa comunicação. Você precisa ter uma comunicação forte, positiva, que consiga convencer esse investidor a entrar de sociedade no seu negócio. Porque geralmente é assim, ele entra como sócio do seu negócio para poder impulsionar. Então, ser persuasivo é uma das características de empreendedorismo. Mas não só nisso. E no meu trabalho, professor, como é que eu vou ser persuasivo? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Ser persuasivo é quando você pode subir de cargo, ter aumento de salário, você pode fazer uma boa venda, você pode convencer o seu patrão, o seu coordenador, o seu líder de de uma nova oportunidade, de um novo produto ou serviço que a empresa oferece. Ser persuasivo na apresentação de trabalhos, seminários acadêmicos, por exemplo. Ser persuasivo é quando você for apresentar o trabalho de forma dinâmica, com a comunicação boa, que aí deixa transparecer que você realmente estudou. Não adianta você estudar, mas na hora você não fazer uma apresentação chula, uma apresentação sem motivação, uma apresentação sem nenhum tipo como é que posso dizer, sem nenhum tipo assim me falhou a memória agora. Mas, assim, uma apresentação que faça com que as pessoas que estejam assistindo se inspirem naquilo que você está falando, né? Então, ser persuasivo é isso, é conquistar as pessoas. E, por último, a, nós temos aqui, deixa eu ver se é um negócio aqui que apagou. Ter independência e autoconfiança, ou seja, ser positivo sempre. Ser independente, né? Ter independência e ter autoconfiança, pensar positivo, né? Mesmo sabendo que é muito difícil, mas sempre pensar positivo, isso é o primeiro passo do empreendedor. Porque pessoas negativas, pessoas pessimistas, elas não vão para frente. Infelizmente, elas só puxam, porque nada vai dar certo. Então, essas são as competências empreendedoras: iniciativa, ser persistente, comprometido, né, com seu negócio, exigir a qualidade e eficiência de você mesmo, correr riscos calculados, estabelecer metas e buscar informações, planejar e monitorar sistematicamente seu empreendimento, manter uma rede de contatos para que novas oportunidades possam ser aproveitadas, ser persuasivo e ter independência e autoconfiança.
Foi sempre assim? Essa é a pergunta que eu faço nesse próximo slide sobre a questão do empreendedorismo. Foi sempre assim? Sempre, historicamente, agimos em busca de lucro? Fomos sempre empreendedores? Nem sempre, né? Nem sempre. Para Huberman, né, 1986, ele diz o seguinte, que a moderna noção de que qualquer transação comercial é lícita, desde que seja possível realizá-la, não fazia parte do pensamento medieval. O homem de negócios bem-sucedido de hoje, que compra pelo mínimo e vende pelo máximo, teria sido 2 vezes comulgado na Idade Média. O comerciante, porque exercia um serviço público necessário, tinha direito apenas a uma boa recompensa e nada mais do que isso. Então, antigamente não existia essa questão de empreendedorismo, né? Antigamente existia uma permuta, né? Existia ali uma sobrevivência, onde você tinha um determinado produto e trocava por outro e nada mais. Não existia uma moeda de troca, né? A moeda de troca, na realidade, era um produto por outro e assim sucessivamente. Então não tinha essa questão. Isso aí era inimaginável, né, na Idade Média, e hoje nós estamos na situação que nós estamos. Mas nós tivemos também algumas influências, dentre elas nós tivemos a influência da Igreja Católica, que dizia o seguinte, que o lucro terá o homem se ganhar tudo, que lucro terá o homem se ganhar todo mundo e perder sua alma. Então ele já tinha uma influência muito forte, né, na Igreja Católica, até pelos dizeres, né, de Jesus também, que Jesus falou também, né, em Marcos 10:21 ele falou, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Essa passagem aqui, para quem conhece a Bíblia, ou para quem não conhece, eu falo aqui, essa passagem aqui, ela é de quando o rico, né, procura por Jesus, ele estava encaminhando e o rico perguntou para ele o que precisava para ele entrar no reino dos céus, para ele ter a salvação. E ele falou isso, né? Que ele tinha que vender todo o que ele tinha, né, ou dar aos pobres, né, vender. Ele nem falou assim, dê, né? Ele vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, ou seja, tinha que vender e de qualquer maneira dar e depois ter um tesouro no céu. E depois ele teria que seguir Jesus, né? Porque Jesus ele tinha um pensamento socialista, né? Então Jesus tinha ali o, o conceito, né, que ele pregava naquele momento era de igualitária. Mas infelizmente os homens eles são ambiciosos e querem muito poder para si. Então é muito difícil, né, você implementar uma ideologia que seria a ideologia perfeita. Na própria Bíblia diz isso, né, que a ideologia perfeita seria o socialismo. Jesus foi socialista, né? Ele falou, né, ou seja, o que ele pregava era justamente a união, né, igualitária, né, a humildade, né, e que as pessoas fossem iguais uns aos outros, que não houvesse diferença de classe. Então ele pregava muito sobre isso. E a Igreja Católica ela teve essa influência justamente por isso. Karl Marx também falou na obra dele justamente o que Jesus falava, né? O Huberman ele falava ainda, né? Seja para conseguir uma posição social melhor, seja para viver mais tarde sem trabalhar, ou para que seus filhos se tornassem homens de riqueza e importância. Todos esses estavam dominados por uma avareza, sensualidade ou orgulho domáveis, ou orgulho condenáveis. Então, o Huberman ele já falava sobre isso daqui, que as pessoas elas estavam fissuradas em trabalhar para que eles pudessem ter um, uma vida no futuro melhor, né, para que eles pudessem ali ter, né, ou seja, usufruir, né, dos podemos dizer assim, dos pecados capitais, podemos dizer assim, usufruir de tudo aquilo naquele momento, né? Ele diz o seguinte ainda, ele continua na citação dele aqui, em 1443, a Corporação dos Padeiros de Corbe, na França, determinou que ninguém daria bebidas ou faria qualquer outra gentileza a fim de vender o seu pão, sob pena de pagar uma multa de 60 soldos. Ou seja, não, os padeiros eles tinham que, em vez de
Então, eles determinaram aqui nesse momento, né, a Corporação dos Padeiros, eles determinou que ninguém daria, né, bebida, ou faria qualquer outra gentileza a fim de vender o pão. Se alguém fizesse isso, ia pagar uma multa, né, por essa questão, né. Nesse outro slide, já de Max Weber, em 1986, ele fala que no século XIX estudou a fundo a relação entre a religião e o capitalismo. Então ele dizia o seguinte, que o homem é dominado pela geração de dinheiro, pela aquisição como propósito final de vida. A aquisição econômica não mais está subordinada ao homem como meio para a satisfação de suas necessidades materiais. Então ele dizia o seguinte, que aqui o homem ele já estava dominado pela riqueza, né? Então essa influência da religião, a religião falava que não poderia ter isso, mas o homem ele já tinha dominado, né? Já tinha sido dominado por essa ambição, por esse querer poder, por essa querer mais e mais, né? E aí fazia com que essa aquisição econômica não fosse mais subordinada ao homem, né? Como meio para a satisfação das suas necessidades materiais, como diz aqui no slide. E nós temos o lembrete aqui. Lembre-se que o capitalismo, enquanto modo de organização da produção que se opõe ao feudalismo, é fruto de uma construção e evolução histórica. Falamos na aula passada, né, que o capitalismo ele não foi construído por uma simples ideologia, por uma simples ideia que surgiu e se desenvolveu. Não. Né, ele foi fruto aí de uma construção, de uma evolução histórica, né, da Revolução Industrial até hoje, baseado nesse produzir com o mínimo, ganhando-se mais, para que as pessoas pudessem desenvolver. E a ideia era que todos, né, pudessem se desenvolver, que todos pudessem empreender, que todos pudessem ter o seu próprio negócio, mas infelizmente não é assim que funciona, porque também tem a questão do comportamento humano. Isso vai depender muito do comportamento humano para que as pessoas possam se desenvolver. A oportunidade é para todos, né? É claro que existe inúmeros outros elementos que dificultam isso, né? Então, quando a gente traz isso para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, nós temos inúmeras situações, nós temos as mazelas sociais, desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, nós temos problemas de educação, políticas públicas, nós temos problemas de saneamento, que dependendo da onde você está também geograficamente instalado, isso acaba aumentando um pouco mais essa dificuldade, porém ela é ainda, né, mesmo assim, ela ainda é livre, né, e aí é preciso que desenvolva, claro, que se desenvolva, se autodesenvolva, né, nós vimos agora nas características do empreendedor que isso depende de nós mesmos, mas para isso é que desenvolva aí um espírito de empreendedorismo, para que as pessoas possam sair da situação em que está e tentar conseguir fazer alguma coisa, tendo em vista que nós estamos em uma, por exemplo, falando a nível do Brasil, em uma livre, em um poder econômico, nenhum modelo econômico livre, né? Temos um exemplo aqui de um empreendedor, né, o garoto empreendedor que criou o Facebook, né, o Mark Zuckerberg, quem nunca ouviu falar do cara, um dos caras mais ricos do mundo, criou o Facebook, hoje é dono de inúmeras outras plataformas, né? Então tem aí o WhatsApp, tem o Instagram, que é deles, né? Então tem outros aplicativos que eu não lembro de cabeça aí, que é muito, muito utilizado, né? E aí, para que vocês possam entender um pouco mais a vida desse camarada, quem é esse cara, eu deixo como sugestão aí de estudo complementar, né? Até também uma forma de entretenimento, vocês assistirem o filme aí A Rede Social, né? Que é um filme de 2 horas de drama, de 2010, e conta a história aí do Facebook e dele, né? Dos momentos que ele teve, né? Que ele ganhou tanto dinheiro que ele teve problema social, profissional, pessoal, e é muito interessante a história dele. Não é um filme assim, né, como o nome está dizendo, é um filme de drama, né, um documento, quase que um documento, uma documentário, certo? Mas é uma opção que eu deixo para vocês assistir, para caso alguém ainda não assistiu, para vocês assistirem aí e ver a questão dos detalhes aí
né, de como ele empreendeu, né, e se você já assistiu, assistir novamente, mas observando aí as características empreendedoras que ele teve, as características empreendedoras que ele teve no desenvolvimento dessa plataforma. Outros dois camaradas que eu também dou exemplo, né, de empreendedores, né, que criaram mediante uma necessidade, foi o Sergey Brin e Larry Page, né, que foram os criadores do Google, hoje também uma plataforma gigantesca, que surgiu como um simples site de busca e hoje ela já detém aí inúmeras outras plataformas, né, como o Gmail, o YouTube, né, o Google Maps, né, o Google Forms, ou seja, uma porrada de atividades. O Google hoje tem inúmeras, inúmeras plataformas, inclusive plataformas que a gente pode utilizar, né, para estudos, né, que é o Google Classroom, né, que é o sala de aula. Então também é muito interessante para vocês pesquisarem. Então eu deixo aí para vocês como sugestão de pesquisa, pesquisar sobre a vida de Mark Zuckerberg, né, assista o filme, vocês podem fazer a pesquisa, e desses dois camaradas aqui sobre a questão de empreendedorismo, tá certo? Gente, então nós encerramos mais uma aula. Provavelmente nós teremos mais uma outra aula para encerrar a nossa disciplina de introdução à economia e vou deixar também logo mais a avaliação para vocês fazerem no portal Sigar, tá certo? Ainda estou vendo aqui a melhor maneira de fazer essa atividade para vocês, tudo bem? Então, fiquem todos com Deus. Bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.